Ao secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, senhor Alessandro Teixeira. Informamos também que o ENAEX 2011 está sendo transmitido em tempo real no site www.enaex.com.br. Vamos então vamos iniciar agora o painel 1, que tem como tema propostas para ampliar a competitividade do comércio exterior brasileiro. Nós convidamos para compor a mesa, aliás, já está posicionado o senhor Benedito Fonseca Moreira, que é o presidente da AB, e convidamos para a mesa o senhor embaixador Rubens Barbosa, presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Senhor Rubens, por favor, embaixador. Por favor, embaixador, para a mesa, obrigado. E também o senhor Emílio Garófalo Filho, que é o secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX. Tem a palavra, então, o senhor Emílio Garófalo Filho, secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX. Muito bom dia. Conforme combinado com o meu chefe presidente, vamos falar daqui mesmo para ganhar tempo, até porque estamos um pouquinho atrasados no nosso cronograma do dia. Eu começo por saudar o doutor Benedito, saudar o doutor Rubens Barbosa, ilustres companheiros de jornadas de comércio exterior, e a todos os presentes. Dizer que quando se definiu pelo ENAEX 2011 com o tema da competitividade, a minha primeira dúvida foi o que a CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, um órgão supraministerial ou interministerial, como prefiram, poderia fazer em relação ao comércio exterior para aumentar a competitividade, a qualidade, em suma, tornar o Brasil um pouco melhor em comércio exterior. A maioria não me conhece, que eu estou vendo que são muito jovens aqui. Eu estou chegando a 40 anos de trabalho em câmbio, ouro, dívida externa, comércio exterior e outros adjacentes internacionais, o que já me torna um veterano na área, né? Vejam, por exemplo, eu sou do tempo em que os investidores internacionais tinham medo que o Brasil, a Argentina pudessem dar calote na dívida. Nunca os Estados Unidos, né? Eram outros tempos, quer dizer, o doutor Arlen Lore, todos nós trabalhávamos aqui para evitar os calotes brasileiros, para recuperar a confiança do investidor internacional no Brasil. E agora nós estamos vendo o fenômeno exatamente contrário, nós estamos vendo a grande nação americana tentando recuperar a credibilidade. Eu sou do tempo em que kiwi era uma frutinha exótica e gostosa, e não uma amarga fórmula de quantitative easing que despeja dólares de helicóptero, como diz o ministro Mantega, na horta da economia mundial, desvalorizando a moeda dos Estados Unidos e beneficiando o yuan renminbi, que, aliás, nem era uma moeda relevante 10 anos atrás. Quer dizer, vivemos tempos diferentes. Vou lhes dar uma outra ideia. Há 10 anos atrás, um pouco mais, eu passei pela CAMEX, sob comando do José Roberto Mendonça de Barros e depois do embaixador José Botafogo Gonçalves, e as principais demandas do setor exportador da área de comércio exterior brasileira, mas basicamente de exportação, eram 3. Câmbio, que na época achavam que a moeda nacional estava sobrevalorizada, o que, visto nos dias de hoje, parece pouco, né? Se antes o culpado era o Gustavo Franco, hoje o culpado é o Barack Obama, mas o problema não mudou muito. A segunda questão que se tinha em conta era a desoneração fiscal, e a terceira era o combate às barreiras alfandegárias e não alfandegárias existentes no mundo todo. É evidente que a gente já percebia os problemas de infraestrutura, de custo Brasil e tudo isso que tanto tem sido debatido. Mas há pouco mais de 10 anos atrás, nós achávamos que se
conseguíssemos combater os problemas que percebíamos nesses três aspectos, câmbio, desoneração fiscal e combate às barreiras externas, nós atingiríamos 100 bilhões de dólares de exportação, apenas 10 anos atrás. Estamos hoje na faixa de 250 bilhões de dólares. O que é que aconteceu de lá para cá para a gente se colocar e ver qual é a proposta que nós temos atualmente? Dos três aspectos mencionados, curiosamente, o câmbio é o que mais evoluiu e o que menos saiu do lugar. Vamos lá. Nós reinstituímos, a partir de 1999, a flutuação cambial, que na verdade fora inaugurada em 1990. Mas entre bandas cambiais, URV e tal, o câmbio só pôde ser flutuante de verdade após 1999, quando adotamos a tal política de meta de inflação. É claro que o exportador queria que ele flutuasse para cima, o importador queria que flutuasse para baixo. Então, se em algum momento a nós a flutuação cambial pareceu a solução de todos os problemas, ela não era. Mas é bem melhor que o câmbio seja flutuante do que fixo como era no passado. Um outro avanço que nós tivemos, nós permitimos ao exportador não trazer ao Brasil o resultado da sua venda externa, o que foi batizado como o fim da conversibilidade obrigatória. Fora instituída por Getúlio Vargas em 1933 e só agora, em 2006, nós conseguimos revogar essa obrigatoriedade. Pelos dados de 31 de julho, último, divulgados, os nossos exportadores estão mantendo no exterior aproximadamente 16 bilhões de dólares. Quer dizer, são 16 bilhões de dólares que os exportadores já embarcaram, já receberam eventualmente, mas não trouxeram de volta, reduzindo um pouco a pressão de oferta sobre o mercado brasileiro. Esse valor já foi maior, já chegou a 25 bilhões de dólares em 31 de dezembro. Recentemente, o Banco Central, uma outra medida, o Banco Central finalmente determinou uma redução na posição vendida dos bancos. Um banco ficar vendido em câmbio significa ficar devendo em dólares a essa taxa de juros externa de 3, 4%, baixinha, e aplicar os recursos em reais e, no mínimo, a taxa Selic. Claro que o banco corre o risco, pequeno risco, de uma reversão cambial, mas esse risco eles sabem enfrentar e não se preocupe muito com eles em relação a isso. Na última posição divulgada, também agora 31 de julho, os bancos estavam vendidos em 6 bilhões de dólares. Quer dizer, 6 bilhões de dólares os bancos estavam trazendo de oferta adicional ao nosso mercado. Mas observe que no fim do ano, esse valor era de 17 bilhões de dólares. Quer dizer, tinha uma oferta adicional de 17 bilhões de dólares que os bancos faziam e não fazem mais. E talvez a mais importante mudança do ponto de vista institucional nesses últimos anos tenha sido o retorno do Banco Central ao mercado como comprador de última instância. Para quem não se lembra, no ano 2000, nós tínhamos 30 bilhões de dólares, 33 bilhões de dólares em reservas e acabamos de ouvir o anúncio de que essas reservas já chegaram a 350 bilhões de dólares, quer dizer, um valor que o Banco Central retira do mercado, ou caso contrário, talvez nós estivéssemos com uma taxa de câmbio como aquela que iniciou o Plano Real ali por volta de 1 por 1. E o governo tem mostrado ânimo para persistir nessa luta cambial, como demonstrou a recente intervenção, ainda bastante polêmica, ainda em fase de amadurecimento, nos mercados derivativos de câmbio. Mas quero dizer também, já começaram a destacar o seguinte: em 2005, a regulamentação de câmbio do Brasil, uma das mais confusas do mundo, compostas de leis que vinham de 1933, como citamos esse decreto de Getúlio Vargas, foi unificada, foi reunida e modernizada automaticamente num único documento chamado Regulamento de Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais. Não foi necessário revogar nem a Lei 4131, nem a Lei 4595, mas hoje é possível, em um único documento, em um único instrumento, achar tudo que se refira à matéria de câmbio e de transferência de capitais.
Bom, esse era o ponto 1, que estava pendente há 10 anos atrás, o câmbio. O segundo, vou falar rapidamente, porque muita gente vai falar sobre isso hoje, inclusive o secretário Alessandro já mencionou, mas na parte de desoneração fiscal, que no fundo só um remédio para a eternamente adiada reforma tributária, que não vai entrar na nossa pauta hoje, temos que reconhecer algumas coisas. Primeiro, o governo federal andou mais do que os governos estaduais. E as principais demandas hoje se concentram na área estadual, principalmente ICMS. Segundo, o Plano Brasil Maior, recém-anunciado, trouxe novos ganhos para o exportador, inclusive a figura do reintegro, há tanto tempo reclamada. Ou seja, as coisas estão andando nessa área também. Não atingimos o ideal, longe disso. Mas são conhecidas as restrições fiscais e até a falta de tecnologia, os problemas tecnológicos que nos afetam em alguns casos. O terceiro ponto, dentre aqueles que nós destacamos de 10 anos atrás, eram as tais barreiras que enfrentávamos pelo mundo afora. Ora, esse é um assunto... Bom, as sucessivas negociações internacionais, a participação cada vez mais ativa, cada vez mais profissional nos organismos internacionais e a própria evolução das relações entre os países minimizaram o processo. Hoje nós não temos notícia, pelo menos na Camex não temos notícia de algum produto relevante, em quantidade relevante, que não pode ser exportado por conta de barreiras. Se é verdade que o mercado americano